Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. Como vocês têm passado? Espero que tenham passado muito bem, que estejam gostando do Universo Conspira a seu favor, esse material rico que foi trazido a nós por meio da consciência dos Abraham Hicks. E hoje vamos dar continuidade com o capítulo 13, a terceira parte. Vamos lá? Capítulo 13. A insistência nos padrões. Temos observado muitos seres físicos tentando motivar outros. Sem dúvida, você também já viu isso, porque existe em toda parte. Empresários tentando motivar empregados, pais tentando motivar crianças, professores tentando motivar estudantes, vendedores tentando motivar os clientes a fazerem compras. Em muitos casos, o que eles oferecem é um cenário negativo e esperam obter uma ação para resolver ou prevenir o problema. O empregador lhe entrega orientação e metas. Você sabe que se não cumpri-las, perderá o emprego. Então, você age, não porque está entusiasmado, mas porque, se não agir da maneira prescrita, será despedido. Se perder o emprego, não terá dinheiro suficiente para honrar os compromissos e os credores passarão a persegui-lo e a sua família sofrerá. E assim, esse rosário de dificuldades só fará piorar, levando a um estado de desespero, capaz de conduzir ao crime ou à perda da liberdade. Você age, de fato, mas a partir de um ponto de vista que só lhe trará mais privações. Você age a partir da miséria. Seus pais têm uma filosofia de vida específica. É uma combinação do que os pais deles acreditavam com o que eles vivenciaram. Na maioria dos casos, ambos não estavam muito distantes, porque seus pais plantaram a semente da expectativa a respeito do que estavam vivendo. E quando você chegou, começaram a lhe passar essa filosofia. Eles tinham expectativas a respeito do seu comportamento, e você, desde a mais tenra idade, soube quais eram elas. Seus pais não entenderam que você tinha uma grande necessidade íntima de harmonia, e na maioria dos casos acreditavam que se você descobrisse as coisas por si mesmo, poderia dar com os burros na água. Assim, com a intenção de protegê-lo do que acreditavam ser errado, mal ou prejudicial, eles ofereceram orientação ou regras de comportamento. Se quebrasse uma delas, você colheria os resultados negativos. Seus pais ficariam bravos ou desapontados e o puniriam. Assim, você modificava sua ação para amoldar-se às regras, ou para convencê-los de que as estava seguindo. Portanto, não a partir da positiva necessidade de harmonia, mas de seu negativo conhecimento das repercussões que haveria caso saísse da linha. Você agia, de fato, mas não a partir de uma perspectiva feliz. O sistema educacional definia um padrão que você deveria seguir. Aqui estão as regras de comportamento e esperamos que as cumpra. Como você tem um grande desejo de crescimento e aprendizado, e como talvez veja a sala de aula como um paraíso satisfatório para realizar esse desejo, normalmente fica com uma visão distorcida. Então, você fica preso a um sistema que lhe diz: se você não fizer isso, será punido. Se não fizer isso, não vai se formar. Se você não fizer isso, não terá sucesso. Então, você perde seu jovial sentido de aventura e evolução relativamente cedo. E age, de fato, não a partir de sua própria natureza, mas age a partir de uma perspectiva de repercussões negativas, se não andar na linha. O vendedor tem algo e espera que você compre. Ele sabe o valor do produto, mas não confia que você seja bastante esperto para ter a mesma visão. Assim, ele trabalha com muito afinco para convencê-lo, mas a partir de uma perspectiva negativa. Você acaba dizendo sim ao vendedor, mas não com uma clara noção do valor da sua compra,
mas porque você reage a tudo que lhe foi dito. De fato, poderíamos continuar a oferecer exemplos indefinidamente. Estes exemplos que já alinhamos aqui deixam bem claro o que queremos dizer. Na sua própria experiência, você também pode encontrar muitos outros exemplos, ações derivadas de um sentimento de carência. As criaturas presunçosas são as que mais experimentam falta de autoestima. Sentem-se fracas quando desejariam sentir-se fortes. Sentem-se enfraquecidas quando almejariam ser poderosas. E assim, a partir dessa perspectiva de carência, elas agem tentando compensar suas próprias falhas. Virtualmente, cada guerra deflagrada teve um instigador, com certeza focado em um sentimento de fraqueza e querendo provar o contrário. Você já percebeu que há pessoas que aparentam ser muito donas de si quando são absolutamente inseguras? Elas compensam isso agindo de forma oposta às suas sensações, mas isso não faz com que se sintam bem. Há muitas histórias sobre pais e maridos autoritários que tentaram controlar a vida dos filhos e esposas. Sabemos muito bem que, na maioria dos casos, por trás dessa aparência de dominação, existe um homem inseguro e inadequado. Sua tentativa de dominar não faz com que se sintam mais fortes, porque isso desafia a lei. Quando alguém age a partir desse tipo negativo de expectativa, intensifica sua própria carência. Atrás do aluno agressivo no pátio da escola, ou do pai dominante, ou do líder de um país que deflagra guerra contra outras nações, está alguém que deseja muito sentir-se forte, mas ainda não encontrou a maneira de concretizar isso. A pessoa acredita que dominando outras que considera fracas, vai se sentir forte. Em vez disso, amplifica sua própria fraqueza, da mesma forma que o valentão, o dominador ou o líder belicoso, que assim permanecerão, provavelmente, pelo resto da vida. Na verdade, o sentimento de poder ou força que essas pessoas desesperadamente desejam já existe nelas, justamente porque sua fraqueza é apenas ilusória. São produto de um ambiente que gasta mais tempo criticando do que elogiando, mais tempo destruindo do que construindo. De fato, são resultado da consciência de massa de seres físicos que sentem mais insegurança do que segurança, e assim absorvem justamente essa sensação de falta de confiança. Frequentemente, essas pessoas estiveram sob os cuidados de pais ou professores inseguros e agiram como dominadores sobre elas para se sentirem fortes. De fato, elas não se sentiram fortes como resultado de seu domínio, mas ampliaram o círculo de insegurança e dominação continuamente. Você tem um poderoso desejo de estar bem, em segurança, de ter êxito e ser forte, e isso é, sem exceção, a partir da falta desses elementos em sua vida. A razão que fundamenta esse desejo tão forte é que, inconscientemente, você reconhece de sua perspectiva anterior que realmente está bem, seguro, faz sucesso e é forte. Ao contrário do que costuma acreditar, não tem necessidade de provar sua prosperidade, sua segurança, seu sucesso ou sua força. De fato, a tentativa de provar isso tem efeito contrário. Em sua mais íntima perspectiva, você está bem, é seguro e é bem-sucedido e é forte, e qualquer coisa menos do que isso é ilusória. São imagens falsas criadas por seu pensamento ou crença. É difícil para os nossos amigos físicos concordarem conosco quando afirmamos que as doenças de que sofrem, com toda a evidência aparente, são ilusórias. Não é fácil para os nossos amigos físicos entenderem que a pobreza, a insegurança, as relações infelizes e até mesmo os eventos mundiais são ilusórios. Mas, para entender o que nós queremos dizer com ilusórios, é preciso que você se volte para a sua perspectiva interior.
Quando você só presta atenção na perspectiva física, a partir de sua estrutura com sangue e ossos, sua noção da vida fica presa a isso. Dessa limitada perspectiva, você tende a considerar as evidências físicas com uma importância muito maior do que elas realmente têm. O que você entende é que esta evidência, que usa para justificar seu sentimento de falta de poder, foi criada por você, que não tem nada de fraco, mas sim de muito poderoso. Por exemplo, você vê alguma evidência de doença e permanece focado nela, gerando emoção negativa de maneira que perpetue aquele estado. Quando você é capaz de mergulhar em sua perspectiva mais profunda e perceber que é muito mais do que sua estrutura física e que essa parte interior observa sua própria vida de maneira muito diferente do que você considera, então está a caminho da real descoberta de si mesmo. Você descobrirá que, embora feito de carne, ossos e sangue, é muito mais do que isso. Vai descobrir que a energia criativa, ainda mais, começará a compreender que a carne, os ossos e o sangue são responsáveis pela passagem do fluxo de energia dentro de você e que você pode e deve ser o comandante dessa energia criativa. Você acabará compreendendo que o seu corpo e os outros ao seu redor, em resumo, tudo que existe na dimensão física, são atraídos ou repelidos por você de acordo com o uso que faz dessa energia criativa. E, como você procura essa resposta, acabará percebendo que usa essa energia criativa por meio de seus pensamentos conscientes. Assim, em vez de se sentir vulnerável neste grande mundo físico, terá absoluto controle sobre sua experiência de vida. Em vez de se sentir vítima de doença, entenderá que ela nada mais é do que sua perspectiva ou expectativa, ou ainda uso de energia criativa. Você literalmente trouxe isso para a sua existência. Você entenderá que, embora a evidência física pareça ter muita importância, inclusive porque muitos outros veem e proclamam o seu valor, muito disso é ilusório, porque está acontecendo apenas por causa da perspectiva física. Então, meus queridos, terminamos a terceira parte do capítulo 13 e a gente vê que Abraham já falou isso nos capítulos anteriores, que muitas vezes nós somos movidos a acreditar naquilo que apenas pode ser comprovado por meio dos nossos sentidos. E mais uma vez, os Abraham nos alertam que isso é um grande equívoco. É necessário que a gente primeiro acredite e sinta, para que depois esses nossos desejos, essas nossas intenções sejam materializados diante dos nossos olhos. Então, agradeço mais uma vez a companhia de cada um de vocês que está todo dia aqui comigo no canal. Convido a deixar um like no vídeo, a se inscreverem e a continuarem juntos partilhando dessa leitura. O universo conspira a seu favor. Um grande beijo e até a próxima.